decretou que por meio de sua igreja na terra, Ele tornará manifesta a todo o universo sua sabedoria, os benefícios e alegrias inesgotáveis de comunhão cristã. Parte do plano de Deus é distribuir vários dons a cada membro da igreja e ao seu povo. Na realidade, esses dons têm como finalidade mostrar que o povo de Deus está transformado pelo Evangelho e ele pode trabalhar agora em harmonia, unidos, não com competição um com os outros. Ninguém deve esperar receber os mesmos dons. O Espírito Santo vai distribuindo esses dons da maneira que ele acha mais conveniente, de acordo com a sabedoria divina. Bom, nós vamos estudar um pouco a respeito desses dons. Bom, antes de abrirmos o estudo e falarmos desses dons, estudarmos a palavra de Deus, vamos pedir a orientação de Deus através de uma oração. Vou pedir ao pastor Sidionil Biasi que nos dirija em oração neste momento. Bom Pai Celestial, neste momento tão especial da história, em que abrimos a Tua Palavra para compreender melhor este assunto tão importante que envolve a vinda e a ação do Consolador, o Espírito Santo. Que o Senhor possa nos dar palavras de sabedoria ao discorrermos, ao tratarmos deste assunto. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Pastor Manuel Andrade, o senhor havia usado uma palavra aí, presente, né? Quer dizer que o dom é um presente. Realmente é um presente de Deus, inclusive na língua grega, a palavra dom quer dizer carisma. E a Igreja Adventista ela tem crescido muito. Hoje a Igreja está batizando a cada minuto 2 pessoas ao redor do mundo e temos recebido muitas pessoas e Deus tem dotado estas pessoas de dons para que contribuam para a pregação do Evangelho. Creio que um dos grandes propósitos dos dons do Espírito Santo é exatamente para o avanço da obra de Deus, porque o Espírito Santo ele está interessado em usar a igreja para a terminação da obra. E ele está aí nos agraciando com dons. Inclusive a Bíblia cita mais ou menos uns 20 dons. Sim. A lição dessa semana apresenta cerca de 7 dons. E o plano de Deus é que a igreja aproveite bem esse presente de Deus para terminarmos logo a obra dele e Jesus possa vir ainda em nossos dias. Agora, pastor Sidionil, o senhor que lidera assim, um grupo grande de pastores, nós tivemos aqui algumas vezes o pastor Domingos, ele estava dizendo que só nessa região do estado de São Paulo existem mais de 500 pastores que estão trabalhando hoje em dia. O normal seria, se não fosse pelo Espírito Santo, que essas pessoas estariam competindo entre si. Mas esses dons parece que é para o benefício de outras pessoas, não é isso? E para o crescimento da igreja? Perfeitamente, porque a palavra-chave no reino de Deus é unidade. E a unidade entre os seres humanos, ela só é possível com a operação do Espírito Santo. E quando nós compreendemos que cada um tem uma parcela a contribuir, temos um local para trabalhar, né? E desenvolver e atuar segundo as habilidades e os dons dados por Deus, então como pastores a gente tem essa compreensão, que temos possibilidades e temos limitações. Sim. E que é junto com os outros companheiros que vamos fazer a obra de Deus. E acho que por isso facilita essa unidade de trabalho e essa busca do crescimento do reino de Deus nesta terra. Eu acho incrível quando a gente às vezes sai num domingo e a gente passa em frente a um bairro desse simples, né? Em que as pessoas ali se juntam para construir a sua casinha. E alguém fala assim, olha, eu preciso bater uma laje nesse domingo, você me dá uma mão. E aí reúne ali 7, 10 pessoas, e um faz o cimento, o outro põe o cimento. Ninguém está preocupado em quanto vai receber, quem vai ser o melhor, quem vai ser o maior. O importante é ajudar o companheiro a fazer aquela laje na sua casinha, né? E me parece que quando a igreja entende isso também e coloca diante de si a Jesus Cristo, e o crescimento é trabalhar para Cristo, levar mais pessoas para Cristo, parece que a igreja vai avante, não é, pastor Manuel? É verdade. Inclusive a lição menciona a igreja como sendo um corpo. Sim, é um bom exemplo, né? Interessante, o nosso corpo é formado de muitos órgãos, muitos membros, e cada um tem uma atividade especial. É um corpo, mas formado de muitos membros. Assim também é a igreja. A igreja ela é formada, a Igreja Adventista hoje, com quase 15 milhões de pessoas, de membros ao redor do mundo, em mais de 200 países.
Então, esses membros fazem parte do corpo de Cristo, que é a sua igreja, e todos eles recebem dons. Alguns recebem um dom, outros 2, até mais. Mas o interessante é que o dom, ou os dons, têm a finalidade de trabalhar na vida dos membros para terminar a pregação do Evangelho. Este é o foco principal que a lição mostra. Pastor Sidionel, vamos já falar aqui de... Bom, eu fico pensando, será que isso é só um dom ou são dois? Sabedoria e conhecimento. É a mesma coisa ou tem diferença? Da perspectiva pessoal, eu acho que tem diferença. O conhecimento é aquilo que a gente recebe pela operação do Espírito, das informações, das revelações, do dom profético, daquilo que vem de Deus. E eu entendo que sabedoria é algo que a gente recebe de Deus para administrar esse conhecimento. Você vê no mundo secular, as pessoas somam uma quantidade enorme de conhecimento. Hoje em dia, com a informática, com todos esses recursos que nós temos, a soma de informações, os veículos que estão à nossa disposição. Então, o que não falta é conhecimento, o que não falta é informação. Ora, a maioria das pessoas não sabe como usar essas informações. E aí está a sabedoria, né? Então, quando a pessoa é dotada deste dom, ela recebe o dom da sabedoria, ela vai ter discernimento para usar tanto o conhecimento que vem do mundo secular e principalmente o conhecimento que vem de Deus. E o senhor falando isso, me lembrei de Daniel capítulo 12, eu creio que é no verso 10, se não estou enganado, onde diz que ali os ímpios procederão de forma ímpia e eles não entenderão de forma nenhuma, mas diz que os sábios entenderão. E parece que este dom de sabedoria realmente tem que vir pelo Espírito Santo para haver compreensão da palavra de Deus, não é verdade? Isso é básico na vida cristã, porque sem sabedoria você não vai escolher de maneira correta, não é? Acho que esse é o ponto essencial do dom da sabedoria que nós temos que buscar, saber escolher, porque nós vivemos num mundo de múltipla escolha, não é? É verdade. E até entre coisas boas mesmo. Há coisas boas, mas que não são próprias para aquele momento, não é? E a gente está escolhendo o tempo todo, né? Sim. Roupa, alimentação. E eu percebo que existem pessoas que têm até um bom conhecimento e escolhem errado. Por exemplo, existem médicos que sabem, por exemplo, que o cigarro faz mal, mas escolhem fumar. Aí a importância da sabedoria. Sempre que a gente fala para jovens, e pastores sempre têm a oportunidade de falar para jovens, a gente sempre diz que a vida tem essas escolhas, você tem importantes escolhas na vida que feita essa escolha vai determinar o rumo da sua vida, às vezes por 20, 30, 40 anos, por exemplo, o casamento. É verdade. É uma coisa importante que você tem que escolher. Então, no mundo, se você faz uma escolha por percepção, por paixão, por interesse, por aparência, você corre um risco muito grande, não é? Já dentro do campo do reino de Deus, se a gente tem esse dom da sabedoria, com a oração, com a busca, com a direção do Espírito Santo, nós temos mais chance de escolher de maneira correta, numa decisão tão importante que vai afetar 30, 40, 50 anos da vida. Né? Sim. Pois não, pastor Manuel. Ainda com referência à questão do conhecimento. A Bíblia fala que o verdadeiro conhecimento vem lá do alto. Então, o dom do Espírito Santo é exatamente dado para que as pessoas tenham conhecimento das coisas espirituais. E a sabedoria é exatamente como aplicar esse conhecimento espiritual na vida diária. Nós encontramos na Bíblia alguns homens que buscaram de Deus esse dom. Eu cito como exemplo Salomão. Sim. A hora que Salomão estava ali diante de Deus, Deus fez um desafio para ele. Peça o que você quiser. E a Bíblia diz que Salomão pediu sabedoria. Eu creio que uma das grandes necessidades da igreja hoje é pedir a Deus sabedoria para saber administrar o conhecimento que possui. Sim. E quando nós recebemos esses dois dons, sabedoria e conhecimento, e praticamos, nós seremos muito felizes, tanto na vida pessoal como também na nossa vida para com o trabalho da igreja. Um dos dons que é apresentado também é a operação de milagres e curas. Agora, a verdade é que hoje em dia existem até o que a gente poderia chamar de milagreiros. Mas a gente sabe também que alguns desses milagres não é realmente produzido pelo Espírito Santo.
Como é que a gente pode distinguir entre o dom verdadeiro e o dom falso, pastor? Esse é um capítulo difícil. Eu acho que nós podemos tratar desse assunto, você tem que colocar numa perspectiva. Quando nós colocamos na perspectiva do acontecimento lá no primeiro século, então fica mais difícil de nós discernirmos as coisas hoje. Sim. Mas quando colocamos na perspectiva do dom profético, que é um dom que está aí dentro do contexto da lição, e nós vemos o desenrolar da história da igreja no mundo, desde o primeiro até este século que nós estamos vivendo, e temos aí as profecias do Apocalipse para nos ajudar. Então, compreendendo o dom profético, que pode nos orientar, e ali está a sabedoria, está o conhecimento. Então, o que nós temos dentro desse contexto da história da igreja? Nós chegamos até os nossos dias e temos aí uma perspectiva diferente. A perspectiva é bíblica, a perspectiva é cristã, você está dentro do contexto da revelação. Então, como revelação, nós temos o dom profético manifestado nesse tempo da história, pós-1844. Sim. Então, e o que é que nos fala dentro desse contexto? De que neste período da história, como tantas outras coisas seriam distorcidas, essas questões de milagres, de curas também seriam distorcidas. Não é? Então, qual que é a perspectiva correta em todos os tempos? Que Deus realiza uma operação especial de milagre, de cura, de manifestação maravilhosa para benefício da pessoa, mas principalmente para benefício do reino de Deus. Sim. Este é um ponto. O outro ponto é que a revelação nos aponta é de que no normal da vida cristã, as operações maravilhosas de Deus vêm pelo uso dos recursos naturais. Aquilo que a gente está vendo aí, o sol operando todos os dias, para nós não é mais milagre, mas é um milagre. É um milagre. Não é? Então, é muito compreensível hoje quando se fala da vivência de acordo com as leis naturais. Nosso corpo é cuidado pelas leis naturais. Então, aí vem conhecimento e sabedoria. Quando nós conhecemos a respeito das leis naturais e aplicamos com sabedoria esses conhecimentos, então vem os resultados maravilhosos e extraordinários na nossa vida. Então, ao estudar essa lição, se colocarmos dentro dessa perspectiva, nós vamos entender com certa facilidade. Se tirarmos dessa perspectiva, é um pouco mais difícil. Pastor Manuel Andrade, eu sei que alguns pastores têm um trabalho especial em prisões. E parece que numa prisão, num cárcere, é que a gente vê realmente um milagre de transformação de uma pessoa que antes é um assassino e muda completamente. É verdade. Eu já tive o privilégio de trabalhar durante 6 meses dentro de um presídio lá no Rio de Janeiro e tivemos a felicidade de batizar cerca de 20 detentos. Inclusive o Quarteto Arautos do Rei esteve conosco na época, lá em Bangu, e vimos algumas pessoas depois saírem da prisão e para a nossa igreja, trabalhar, enfim. Deus ele tem feito milagres e o maior milagre é exatamente uma vida transformada. Eu creio assim. E eu percebo, inclusive, o pastor Sidioneu, que é muito ligado à área de saúde, né? Preservar assim a parte de alimentação, da saúde e tudo mais. Há transformações também na vida de pessoas que às vezes são viciados em droga e pelo poder do Espírito Santo a pessoa consegue se libertar também, né, pastor? Isso é um milagre também. E é o que a gente percebe, muitas pessoas querem abandonar os vícios, né? E lutam, enfrentam dificuldades, padecem, fazem tratamentos, vão para clínicas, mas realmente a pessoa se liberta quando ela se une com o povo de Deus, quando ela busca a companhia cristã, quer dizer, quando ela abre o coração para as coisas espirituais, para a oração. Então aí você vê realmente mudança. Nós tínhamos, e ainda tem, mas até pouco tempo atrás, havia um grande trabalho feito em São Paulo com unidades de recuperação de alcoólatras. Sim. E havia cerca de meia centena dessas unidades alguns anos atrás. E a gente vê resultados assim fantásticos, pessoas que estavam realmente no mundo, na sarjeta, família abandonada, quebrado financeiramente, perdendo a parte profissional. E eles começavam a vir ali discretamente, uma vez por semana, aquele trabalho, e começava o programa de oração e de visitas na casa deles, depois começando a vir na igreja. E questão, às vezes, de 3, 4 meses, aquela pessoa com a fisionomia mudada, transformada, recuperando o trabalho, recuperando a família.
a operação do Espírito é algo fantástico, não é? Ele transcende tudo que nós podemos imaginar. E essas transformações é que são realmente os verdadeiros milagres, né? As verdadeiras operações. É verdade. Bom, existe também a questão do dom de profecia, o dom de profetizar. O que significa um profeta, pastor? O profeta é aquele porta-voz de Deus, aquele homem que se coloca diante de Deus para receber mensagens e transmiti-las à igreja e ao mundo. De modo geral, o dom de profecia a pessoa passa a ter quando possui visões, ela recebe visões de Deus, sonhos, ou muitas vezes uma mensagem que Deus dá para ela, né? E ela transmite então. Antigamente o profeta era chamado de vidente, em 1 Samuel 9, verso 9 fala isso. Agora tem algumas pessoas que acham que não existem mais profetas, que acabaram no tempo de Jesus. Sim. Eu já encontrei pessoas dizendo isso. No entanto, a Bíblia, lá em Joel 2, versos 28 a 30, mostra que nos últimos dias haveriam profetas. Sim, sim. Inclusive, a Igreja de Deus nos últimos dias também teria o dom de profecia, conforme está em Apocalipse 12, 17 e 19, verso 10. Teria o dom de profecia. E este dom, ele vai até o fim da história, como todos os demais dons. Especialmente porque Joel 2,23, creio, fala de uma chuva. Certo. E nesse período final, essa chuva seria mais intensa, na verdade? Que é chamada de chuva serôdia, né? Exatamente. Muito bem, olha, mas eu vou perguntar para o senhor aqui, pastor Sidioneu. Também existe o dom de governar, dirigir a igreja. Não é Deus quem dirige a igreja? Deus sempre dirige através de pessoas. Daí um ponto básico é o dom profético. Porque através do dom profético, Deus diz como deve ser feito. E aí as pessoas que têm a habilidade, têm o talento natural, ou que Deus deu uma dotação especial, elas vão administrar. Então, o risco que existe é as pessoas administrarem da sua própria cabeça, do seu próprio entendimento. Não? Então, no mundo cristão, na vida cristã, em tudo que vamos administrar, a primeira pergunta que se faz é como Deus pediu que as coisas fossem feitas. Não é? E aí você precisa ir ao dom profético, à revelação, ao profeta do tempo em que a igreja está vivendo. E eu diria mais, pastor, esse é um dom muito raro. Tanto na questão de habilidades naturais. Se olha para uma igreja, por exemplo. A igreja hoje, sempre foi, mas hoje de maneira especial, muito complexa. Sim. Tem uma igreja de 700, 800 mil membros, por exemplo, a variedade de departamentos. Por exemplo, em São Paulo, quando a gente pensa na igreja central de São Paulo, aquilo é uma colmeia funcionando durante um sábado, durante um domingo, N departamentos. Né? Então, ali precisam ter homens com o dom de administrar. E quando falta esse dom, as coisas ficam bastante soltas. Né? Então a prosperidade vem na medida em que se manifesta o dom de administrar e estes que têm o dom o fazem com base na revelação dada através dos profetas. Bom, nós temos mais um dom aqui. Nós já falamos a respeito disso, sobre o dom de línguas, que foi um dom que os discípulos receberam por ocasião do Pentecostes, mas nós vamos voltar de novo aqui. Parece que houve um período na história da igreja que era necessário esse dom. Pastor Manuel, a gente conversava no intervalo, parece que existe apenas na Bíblia Sagrada 4 locais específicos sobre esse assunto? Sim. O dom de línguas foi manifestado primeiramente no Pentecostes, onde cerca de 17 nações estavam ali e os discípulos precisavam atingir aquelas nações. Como? Através do dom de línguas. Também em Atos capítulo 10, na casa de Cornélio, Deus também agraciou a igreja com um dom. Em Efésios, lá em Atos 19, versos 1 até o 7, fala que a igreja em Éfeso também foi agraciada com o dom de línguas. E em Corinto. Então esses 4 lugares. Por quê? Porque por esses lugares passavam pessoas de muitos países. E a igreja precisaria também divulgar a mensagem para essas pessoas. Agora Jesus deu uma ordem, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Como a igreja poderia levar o Evangelho a todas as línguas, dialetos, se não recebesse esse dom? Exatamente. Então, hoje, graças a Deus, a Igreja Adventista está em mais de 200 países, centenas e centenas de dialetos a igreja
consegue alcançar, mas creio eu que Deus ainda pode usar o dom de línguas, conforme no passado, com algum missionário da igreja, viu? Mas é um dom muito interessante. Só que esse dom não é dado para exaltação própria, É para benefício, para benefício do trabalho de Deus. E fazendo o trabalho de Deus, com certeza nós estaremos concluindo o trabalho que é alcançar as nações que Deus quer que nós alcancemos. Agora, pastor Sidioneu, a gente nota, por exemplo, na declaração de Paulo, em 1 Coríntios 14, 18, que ele era assim um poliglota, pelo jeito falava várias línguas. E foi por isso, talvez, que ele foi aquele apóstolo que viajou por muitos países, né? Ele já foi escolhido em grande medida por isso, né? Ele tinha sua natureza, suas convicções, o conhecimento, né? Era um homem muito estudioso. E Deus o usou de maneira extraordinária como uma autoridade nesse aspecto. Ele foi um apóstolo voltado para os gentios, né? E naquele tempo, alcançar os gentios significava falar o grego, né? Exato. E ele era um homem fluente nessa direção. Mas vale a pena acrescentar alguma coisa nesse ponto, que provavelmente tenha sido enfatizado nas lições anteriores. Este fenômeno que existe hoje de dom de línguas, que é utilizado como sinais, não é? E que às vezes se toma ali no Novo Testamento, dizendo que há uma base. Então nós temos que lembrar sempre que o fenômeno da manifestação de línguas está dentro da revelação. Sim. Dentro daquela ordem, daqueles princípios, para que não tenha um abuso e não tenha um engano. E são línguas que outros possam entender. E no país que nós vivemos, nessa extensão territorial tremenda, não é? A facilidade de comunicação, é muito claro a Bíblia quando ela afirma, ela não afirma, mas torna-se claro que é desnecessário uma manifestação especial dessa. Né? Muito bem. Nós estivemos aí discutindo e falando um pouquinho sobre os dons do Espírito, mas eu gostaria ainda que o pastor Manuel Andrade desse uma palavrinha final sobre esse assunto aos nossos telespectadores. Bem, eu gostaria de dizer a você, querido amigo que está nos ouvindo agora, que você deve, primeiramente, para reconhecer o seu dom, você deve orar a Deus. E, em segundo lugar, dizer a Deus, eu quero, Senhor, que Tu me uses. E, em terceiro lugar, conhecer a si mesmo para saber realmente o que você gosta de fazer dentro da igreja. E fazendo assim, certamente Deus vai te iluminar e vai te capacitar para que você faça um grande trabalho dentro e fora da igreja. E assim você estará contribuindo para apressar o reino de Deus a esta terra. Amém. Pastor Sidioneu, suas últimas palavras para os nossos ouvintes. Olha, a experiência de viver a vida cristã é algo maravilhoso e extraordinário. Você que está aí nos assistindo, que está enfrentando as suas lutas, seus dramas, suas dificuldades, não tem mistério as coisas. Quando a nossa vida está colocada nas mãos de Deus e a gente permite a direção do Espírito Santo e ser dirigido pelo Espírito Santo e estar atento à palavra da revelação. Não é? Então a gente olha, ouve, lê, estuda a revelação, deixa o Espírito de Deus dirigir, nós vamos encontrar aí os benefícios da vida cristã multiplicados, Deus nos usando, a gente tendo essa alegria, se realizando como cristãos e contribuindo para terminar a obra de Deus neste mundo. Que bom. Olha, eu sei que na época lá dos judeus, a necessidade do dom de línguas era muito importante, porque eles saíram para levar o evangelho ao mundo. Eu não sei qual a necessidade aí na sua cidade, na sua igreja, você sabe, e o Espírito Santo também sabe. Por isso, ore para que esse dom, o dom necessário na sua igreja, na sua comunidade, se faça presente também através do Espírito Santo.